Alô, meus amigos da rede pedagógica que até já me acompanham em outros momentos, onde eu, um escritor educador, gosto de dividir com vocês uma série de experiências pessoais. Quando decidimos escrever apenas para crianças e até adolescentes, até os seus 15 anos, a preocupação é muito grande. A gente tem que pensar como são essas pessoas, com quem ela está ligada, tipo de mundo rodeia a sua experiência, seus sentimentos. Chega na adolescência, é o comecinho da abertura para o mundo, daquele momento em que a gente já começa a querer quebrar a ligação com a família, a dependência da família. Quando eu tenho 5 anos e acontece alguma coisa, eu digo, socorro, papai, me ajuda, mamãe. Quando eu tenho 14, eu não digo isso. E essa é a fase mais gostosa para o seu autor, Pedro Bandeira. Hoje eu queria falar sobre a liderança, especificamente no adolescente. Eu posso falar disso porque eu criei uma turminha e um líder nos meus livros de maior sucesso, que é a série com os caras. Você talvez conheça alguns, a Droga da Obediência, que é um grande sucesso, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, Droga da Americana e a Droga da Amizade, não sei se eu esqueci algum, mas você deve ter visto que em todos os livros, os personagens, são basicamente 5 personagens, é liderado por um menino. Para este menino, eu dei um nome, ele chama Miguel. Os outros eu pus apelidos para mostrar para o leitor que este é o líder. Se você presta atenção, e eu tive que ter muita atenção na criação desse personagem, ele inclusive não é um personagem que procura mais se destacar, mas você nota que ele é sempre o comandante. Mas um comandante emocionalmente natural. Ele é aceito. Há 40 anos eu criei uma adolescência de sonho, do meu sonho da adolescência perfeito, mas tendo que trabalhar com tudo que cerca a imaginação, os medos, as esperanças, os sonhos, as ligações do adolescente. Ele, numa sociedade primitiva, uma pessoa de 13, 14 anos, é adulto, né? Já adulto. Mas na nossa sociedade existe a chamada adolescência, que é um período depois da puberdade, em que a pessoa leva algum tempo, até a faculdade, por exemplo, adolescendo, ainda dependendo da ajuda para poder fazer coisas que ainda não dá para assumir o trabalho e tudo mais. Então eu comecei isso já há 40 anos a estudar essa fase. Você que tem filhos adolescentes, você que trabalha com ensino médio, talvez você me secunde, você tenha, claro, observado tudo isso que a faculdade, infelizmente, não nos prepara, mas que você vai ter que lidar. É com a chamada turminha. Da pré-adolescência, que a gente chama de terceira infância, que começa lá pelos 7, vai até os 11, até a beirada da puberdade, é uma idade um pouco solitária. É o momento em que você está abrindo a tua cabeça, o momento dos sonhos. Sonhar que a menina é a super-heroína, eu sou super-herói e tal. E você geralmente tem um grande, meu melhor amigo. Geralmente são pares. Quando você chega já após a puberdade, você não se contenta só com um par. Você tem a chamada turminha. A turminha de adolescente, aquele grupinho. O teu aluno, o teu filho, tua filha pode se dar bem com todo mundo na classe, mas tem 4, 5 colegas, vizinhos, sei lá, que são muito ligados a ela. Muito ligados a ela a ponto de ela conseguir conversar com essa turminha com mais franqueza até do que conversa com você, com os pais. Ela pode fazer, inclusive, confidências que ela não faria para outro adulto. E é um grupinho maravilhoso. É um grupinho original. E é muito provável que esse grupinho dure para toda a vida. Eu, como você, também tive esse grupo. Na idade certa, no ginásio, né? Porque agora é o Fundamental 2, no meu tempo era ginásio, e depois no ensino médio, eu tive esse grupinho, e foi muito bom. Sem esse grupinho, eu, sei lá, não daria certo. Eu não poderia ter vivido bem se eu não tivesse esse grupinho. A primeira coisa que eu queria fazer na escola era encontrar essas pessoas, esses colegas. E a nossa ligação foi se solidificando a ponto de jamais poder se destruir. É exatamente isso que acontece eu acho que com todo adolescente. Como se forma esse turminho?
essa turminha é espontânea. Não. Geralmente essa turminha foi formada por um deles, que eu vou chamar de líder. E a liderança dessa pessoa, esse menino, é natural. Ela ocorre, vamos supor que são cinco meninas, cinco amiguinhas, cinco amiguinhos. Uma delas, por alguma razão, chamou um, chamou outro, pode ter nascido de, sei lá, de um trabalho de escola que tenham feito, ou de alguma coisa. É um líder intelectual, é um líder de segurança. Por várias razões, alguém é o líder. E esse líder, ele, sem querer, ele se sabe líder. Ele toma cuidados. Ele, sem querer, ele vai aprendendo a por exemplo, não perder a cabeça na frente de seus liderados. Ele acaba ficando um pouco mais sério e assertivo. Mais seguro, ele se comunica bem, ele decide bem com a sua turminha, mas ele não é aquele que faz confidência no grupo. Geralmente o grupo faz confidência, não sei o quê, sabe? Poxa, eu briguei com meu pai, não sei o quê, o meu irmão menor, não sei o quê. E você faz, eu estou afim de namorar aquela menina e não sei o que lá. O líder não se expõe. O líder, sem querer, ele sente essa responsabilidade e sabe que a coesão desse grupo depende dele. E o que acontece? Ele acaba por isolar o seu emocional. Os seus problemas vão ficar com ele. Sem querer, não vai desejar mostrar-se frágil. Se você conhece os livros dos caras, você vai ver como o Miguel age. O Miguel, ele realmente é o líderzinho daquele grupo. Ele é muito sério. Há uma menina no grupo que ele está querendo namorar, mas ele nota que um dos colegas também está querendo. Então ele se reprime. Ele não vai querer, com o liderado, disputar aquela menina. Ele romperia o núcleo. Ele sabe disso. Emocionalmente ele sabe disso. Isso eu explorei para essa solidão do líder, que na verdade vem da responsabilidade do líder. Ele não sabe, mas ele é responsável por isso. Você pai, você mãe, eventualmente tem um filho ou dois filhos de diferentes idades, não vai tanto aparecer essa figura. Não vai aparecer. Então, esta ideia de liderança juvenil é mais para ser conhecida e pensada por você professor, por você professora. Hoje em dia ninguém tem 12 filhos, mas tenho certeza que quando tinha 12 filhos, realmente a irmã mais velha cuidava dos outros. Havia uma liderança natural. Mas isso não existe mais, ainda bem, né? Até já me disseram que foi o automóvel que limitou os filhos a 3. Porque quando você tem um automóvel, 3 meninos é o máximo que você pode botar sentado atrás. Né? Se tiver 5 filhos, você precisa de uma van. Não dá para ter tantos filhos, e depois eles são caros. Aí eu estou falando mais para o professor e para a professora. Por incrível que pareça, o ideal é que você consiga localizar esse grupo e localizar aquele que o formou, aquele que o agrega. Dá uma olhada. Tente localizar. E dá para localizar. Você tem que ficar olhando, ver aquele que senta e fala, outro, não tá, os outros não. Sabe, é ele. Você, professor, você, professora, se puder ter identificado os líderes de grupos que você tem em classe, eles sempre vão te ajudar. E muitas vezes você tem na classe 5 diferentes turminhas, você vai ter 5 formadores desses grupinhos. Quando você os conquista, ele já conquistou alguns colegas. E ele vai passar isso. E se ele estiver dizendo assim, os outros vão fazer sim. Não é que eu estou falando que eles são Maria vai com as outras. Eles aceitam essa liderança, porque eles sabem que essa liderança está quente, tem calor. É muito comum esse líder falar, gente, vamos lá que não sei o quê. E é natural, os outros vão. Não é porque ele fala, não, ele não é um sargentão. Nada é forçado. Ele não força, ele não é, o líder nunca é alguém violento, não é. Se for, ele desagrega. Eu acho que tem mais uma liderança emocional. Tem o afeto nessa liderança.
Provavelmente ele que diz que lanchonete a gente vai se encontrar, que filme a gente vai assistir, o que é que a gente vai fazer agora. E os outros aceitam naturalmente. É muito bom você localizar essa turma, não só essa turma, como líder, a líder ou líder dessa turminha. Você, através do líder, obtém grandes resultados. Você pode, inclusive, obter a parceria desse líder numa boa. Se você, por exemplo, admoesta esse líder ou briga com ele na classe por alguma razão, você está brigando com uma turminha inteira que vai se colocar do lado dele. É melhor você conseguir atraí-lo para você, porque o resto ele fará, ganhando essa liderança para o teu lado, a simpatia para o teu lado, você vai conseguir bons resultados. Então, se você o localizar e o trouxer para o seu lado, primeiro, ele vai te ajudar, porque ele vai ser seguido, não obedecido, tá? Não trata-se de obediência, tá? Trata de seguir ou não, mas ele pode te ajudar. Porque se ele estiver do teu lado, você vai ser figura humana adulta que o tira da solidão. Ele não vai pretender te liderar. Mas se ele souber que você está do lado dele, é possível até que ela te use para romper a própria solidão. Não force isso, porque pode não acontecer. Mas se você conseguir conquistá-lo, conquistar a simpatia dele, a graça dele, ele vai te ajudar. Já pensou se você tiver, vamos dizer, 30 alunos e você tiver 5 líderes, e por acaso, ou 4 líderes, esses 4 forem alunos que te seguem, que sorriem para você. Então procure aproximá-los. Quando você os aproxima, você conquista os outros também. Os outros até fala para a professora não sei o quê. Ele até usa o líder para, sabe, para alguma coisa. A regra absoluta é esse líderzinho ajudar a vida desses liderados que, na verdade, são apenas amigos, que se amam. Cada um tem, um joga a bola melhor que o outro, um toca violão, a outra toca piano. O líder, eventualmente, nem toca piano nem violão, mas, puxa, ele está ali em todas as circunstâncias. Localize-os. E vai ser muito gostoso, inclusive para grupo. Se o grupo souber que você apoia o grupo, apoiando esse líder, eles vão ficar muito mais felizes. Tenho certeza. Esse é um assunto raro. Raro sim, mas são tantos os assuntos que você tem que abordar quando você tem uma classe de 30 pessoas, 40 pessoas, sei lá. Hoje em dia tem classes de todos os tamanhos. Esteja certo que a partir dos 12 anos, você pode contar com 5 para liderar 30 ou 40. Faça com que eles fiquem seus subtenentes, seus sargentos, tá? Para guiar o resto. O ideal é que o marechal, o general da banda, seja você. Mas só vai ser você se naturalmente, emocionalmente, você puder chamar os Miguel, o Miguel 1, Miguel 1, Miguel 2, a Fátima aqui, a Marilda ali, para o teu lado. Não forte, não adianta você escolher um e nomeá-lo como líder. Se ele não tiver jeito, vai funcionar mal. Ainda mais se for dentro de um grupo. Você vai interferir no grupo. Isso aí tudo, você pensa que é consciente neles? Claro que não é. Imagina que em um momento você precisa dividir em pequenos grupos para trabalho, com determinado trabalho. Você não fala, João Carlos, você faz um grupo. Formem grupos. Quando você diz isso, você está falando, meus sargentos, meus subtenentes, reúnam a tua turma. Isso será natural. Se você sentir que um ou outro, porque há meninos e meninas que se enturmam mal, que vão ter momentos de solidão e conversam um pouco, você tem que ficar de olho. É incrível, você tem que conhecer os teus liderados como se você fosse um psicólogo, uma psicóloga, né? E pudesse entendê-lo. É difícil, mas você às vezes forma seu grupo e sobra um menino, uma menina. Você fala aqui, vem cá, o Paulinho, ó. Aí pergunta assim, Gustavo, você fica com o Paulinho?
Você sabe que o Gustavo é o líder desse grupo. Bom, o Paulinho quer ficar aí, tá? Pronto, você pôs o Paulinho nas mãos do Gustavo. Mas peça, sugira, não imponha. E você vai ter um Paulinho, uma Aurélia, que não fazem parte do grupo. O adolescente isolado, ele tem algum problema, mas não é você que vai curar esse problema. Mas você pode ajudá-lo nesse momento, tá? Ajudá-lo nesse momento. Mas passe isso para o teu líderzinho. É necessário que a gente faça isso conscientemente. Eu fiz, olha, sabe o que aconteceu? Esses são os meus livros de maior sucesso. Eu criei uma turminha natural. E essa turminha tem 40 anos. No tempo que eu a criei, não havia celular, internet, WhatsApp, não havia nada. Mas os seus grupos são iguais. Tanto naquele tempo como hoje. Tanto que em meus livros, meus personagens até hoje não usam celular e tal. E numa boa. Os alunos leem numa boa, tranquilamente. O livro não é sobre celular. É sobre o quê? Sobre um grupo de amigos que tem uma âncora dentro deles, que é o líder. É estranho a gente falar em liderança, em literatura, mas não em sociologia. O mundo tem líderes naturais, tá? E especialmente os teus alunos. Não rompa com eles. E provavelmente esse líder não é aquele que te traz problemas. Pode olhar. Ele não é aquele que traz problemas, que exigirá uma bronca, não. É muito provável que não. Tá? É muito provável que ele já tenha dado um saltinho de maturidade na idade dele, mesmo que ele tenha só 12 anos. Mas certamente, se tiver 14, 15, certamente já se revelou. Procure essas revelações. Os teus líderes vão ser teus auxiliares. Qualquer coisa, leia A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, A Droga do Amor, A Droga da Americana, Anjo da Morte e A Droga da Amizade. Porque essa liderança é feita por afeto, é feita por amizade.